22/2. Olha o textão aí. Como eu falei, é teórico. Você viu que até agora eu não fiz praticamente não fiz conta. Foi tudo demonstração com vetor, decomposição, coisas mais genéricas, gerais, digamos assim. O filósofo Aristóteles acreditou que um corpo somente poderia estar em movimento enquanto houvesse uma força sobre ele. Exatamente. Né? Na antiguidade, se acreditava que para você manter um corpo em movimento, você tem que aplicar uma força. Era normal, porque eles não entendiam ainda a ideia do atrito. Então, você empurrava um objeto, quando você para de empurrar, ele para. Né? Ou ele começa a diminuir e para. Então, a ideia é essa. Enquanto não tiver uma força, porque todas as superfícies que eles estudavam tinham atrito. Né? Nenhuma era perfeitamente lisa. Então você precisa de uma força, era o que se acreditava, né? Até que Galileu começou a mostrar que por inércia, né? E aí aí outros físicos foram colaborando, até que Newton fechou aí na sua primeira lei de Newton a lei da inércia. Mas Galileu mesmo já começava a trazer a ideia, o experimento do barco, né? Que o corpo ele mantém a velocidade que aquele experimento de você subir no mastro de um barco e soltar em movimento e soltar uma bola, se entendia que ela faria o que? Cairia mais atrás, uma bola bem pesada, porque o barco continua andando e ela não, mas ela continua com essa componente horizontal. Então, essa ideia de inércia, Galileu começou a trazer, né? Então, sobre essa ideia associada com a primeira lei de Newton, aplicada a superfícies planas, assinar a alternativa correta. Tá? Então, ele pegou a ideia do filósofo Aristóteles, que achava que precisava de uma força constante ali para um corpo se mover, porque, na verdade, por inércia, a gente sabe que se a resultante for zero, enquanto não tiver atrito, se for um chão perfeitamente liso, ele continua em MRU, né? Movimento retilíneo uniforme. Então, aí sobre essa ideia de Aristóteles, associada com a primeira lei de Newton, aplicada às superfícies planas, assinale a alternativa correta, tá? Que é a correta. Letra A. Aristóteles considerou adequadamente... Não. O que se pode verificar... Não, Aristóteles não considerou adequadamente, foi inadequadamente, foi com o que ele percebeu naquele momento, observando só ali, não está adequado, a gente sabe que ele estava equivocado, você não precisa ter uma força ali atuando para que o corpo se mova. Já está errado. O que se pode verificar conforme a lei da inércia de Galileu, eu não sei se chamou lei da inércia, a lei da inércia o termo acho que vem de Newton. Agora detalhe de livro História da Física já não é meu forte aqui. Aqui eu ficaria na dúvida se posso falar que é a lei da inércia de Galileu. E confirmada mas Galileu percebeu a inércia, tá? Não sei se chamou de lei da inércia. E confirmada por Newton de que na ausência de forças o corpo em repouso continuará em repouso, isso é verdade. Ah, então peraí. Ele está falando ele não está falando dessa aqui do movimento. Vamos ler de novo, vou ter que ler até o fim. Aristóteles considerou adequadamente o que se pode verificar, conforme a lei da inércia de Galileu e confirmada por ele, de que, na ausência de forças, o corpo em repouso continuará em repouso. Sim, isso Aristóteles estava certo. Ele achava que precisa de uma força para manter em movimento, mas ele também afirmava que um corpo em repouso, sem uma força, continua em repouso. Isso aí também é uma das duas faces, né, da estática, o equilíbrio estático, será uma das faces da lei da inércia, é que se a resultante for zero, né, e o corpo estava em repouso, ele continua em repouso enquanto a resultante não sair de zero. Isso o Aristóteles já percebia, enquanto não aplicar uma força ele não se move. Beleza, então nisso ele está adequado mesmo. Ponto. Tá. Aí conforme por Newton que a ausência de forças, o corpo em repouso continuar em repouso, beleza, concorda, daí até Aristóteles estava certo. Se assim esteve inicialmente, beleza, em repouso, a gente já falou que era inicialmente, né? Continuará em repouso. De que na ausência de força o corpo em repouso, o corpo em repouso, continuará em repouso se assim estava inicialmente. Tá, ele estava em repouso, bom, enfim, vai ser redundante. Aí vem a parte errada aqui, ou com movimento variável, desde que não haja atrito. Movimento variável, primeiro ficou um termo super vago, né? Movimento variável significa que está de MU mudando para MUV, está mudando o tipo de movimento, ou movimento variável ele quer dizer que é um movimento ao longo do espaço, em que o espaço está mudando de valor. Unifam, né? Aí você tem que estar preparada para isso. Bom, de qualquer maneira, você não marcaria essa aqui correta, porque Aristóteles só acerta com a teoria dele a parte do estático. Só quando está em repouso. Porque se ele fala que para um corpo se manter em movimento precisa de uma força,
né? Então ele fala que se o corpo está parado, na ausência de força ele continua parado. Só que ele falava que em movimento, na ausência de força, ele para. Isso não é necessariamente verdade, né? Depende do... Na verdade, é errado. Na ausência de força, ele continua em MRU. Ele para, na visão de Aristóteles, porque tinha o atrito que ele não levava em consideração. Então, Aristóteles considerou adequadamente a parte do repouso. Quando tem movimento variável, que quer dizer o que seja que a pessoa que escreveu quis dizer com isso, já não tem como estar certo, tá? Aristóteles, a teoria dele só valia mesmo, só está de acordo com o que se vê hoje, para o repouso, que se estiver sem forças, um corpo inicialmente em repouso continua em repouso. Isso que ele via, estava de acordo. Agora, quando falava de movimento, ele estava equivocado. Por isso, essa A está fora, tá? Se assim esteve inicialmente, ou com movimento variável, desde que não haja atrito. Tá? Isso não está de acordo com... Aristóteles não considerou isso adequadamente. Tá? Não, isso aqui não tem a ver com isso. Letra B. Aristóteles constatou adequadamente o que confirma a lei da inércia de Galileu, porém contrária à ideia expressa pela primeira lei de Newton. Nem vou ler o resto, gente. A lei da inércia de Galileu não está contrária à lei de Newton. A lei de Newton que está de acordo com a lei da inércia de Galileu, né? E na verdade os três estão de acordo quando se trata de repouso, de que na ausência de forças o corpo em repouso continuará em repouso, se assim esteve inicialmente, ou com movimento variável desde que não haja atrito. Não, ele trabalhou a mesma ideia, só que você tem que ver que Aristóteles constatou de forma inadequada isso aqui. Quem estava de acordo era Galileu e Newton, e Aristóteles não, na parte do movimento variável, tá? Então, não, aqui está dizendo que a lei da inércia de Galileu está contrária. Aristóteles estava de acordo com Galileu na parte do repouso, mas na parte do movimento não estava de acordo, e Galileu estava de acordo com a lei de Newton. Tá? E aqui continua chamando de lei da inércia, deve talvez ser conhecido com esse nome mesmo, lei da inércia de Galileu. Mas de qualquer forma, o que está errado aí? Lei da inércia de Galileu não é contrária à ideia expressa pela primeira lei de Newton, elas são a favor. Quem está contra os dois é na parte do movimento a ideia de Aristóteles. Tá? Letra C. O corpo inicialmente em repouso, na ausência de forças, continua em repouso. Beleza. Assim como o corpo que está em movimento continuará em movimento. Nesse caso, ou seja, na ausência de força. Nesse caso, movendo-se em linha reta, MRU, com velocidade variável. Não, com velocidade constante, desde que não haja atrito. D. O corpo inicialmente em repouso, na ausência de força, continua em repouso, assim como o corpo que está em movimento continuará em movimento, nesse caso, movendo-se em linha reta com velocidade constante. Perfeito, lei da inércia. Primeira lei de Newton. Tá? Perfeito. Letra E. Aristóteles considerou adequadamente o que se pode verificar conforme a lei da inércia de Galileu, confirmada por Newton, todos concordam, tá? De que na ausência de força o corpo em repouso continuará em repouso, isso está ok. Se assim esteve inicialmente, ou com movimento variável acelerado. Aí aqui, por isso que eu acho que esse movimento variável dele é se movendo no espaço e não trocando de tipo de movimento, que aqui falou que vai estar acelerado. Não, é velocidade constante e Aristóteles nessa parte não está de acordo, está de acordo com essa parte do repouso. Tá certo? Então fica a letra D de dado.